Oi, Vita. Oi, Dante, tudo bem? E aí, tudo bem com você? Bem, graças a Deus, tudo ótimo. Como é que andam as coisas? Tá uma loucura, né, Dante? Esse tempo maluco aí, essas coisas todas acontecendo, mas estamos tocando, estamos aproveitando É isso para aí. Então, organizar. para aprender um pouquinho mais, né? Sim, sempre, exatamente, isso é O importante. pessoal tá, pessoal tá entrando aí, Vita. Vamos dar um tempinho e aí daqui a pouquinho a gente Claro, começa, tá bom? Eu tenho o claro. Alexandre já tá aí, do Giacomo, o Wagner. Enfim, a turminha vai entrando aí. Depois eu gravo e disponibilizo no YouTube, né? Mando o link, quem não pode ver na hora, depois com certeza acessa. Tem tido uns acessos bem legais aí, tá? Sim, exatamente. E onde é que você está agora? Não, Dante, eu tô só fazendo um trabalho de reabilitação com treinamento funcional, né, e preparação individual de atleta. Não estou em nenhum clube no momento. Eu, assim, saí do projeto aqui de Campinas recentemente, né? E por uma opção pessoal, nada demais. E seleção brasileira, né? A seleção tem ainda mantido um contato com a CBB, tenho mantido algumas coisas lá com ele, mas ainda assim, esse ano ficou tudo muito nebuloso, a gente não sabe como é que vai ficar, não sabemos o ano que vem É, ainda. Vamos você está ver, com a vamos base, aguardar. né? Com a base, isso. Eu assumi, Tanto o guardei masculino como tanto o masculino como o só feminino? masculino. Só Só masculino? masculino. Só Ah, masculino. tá. Você mudou de Migrei rumo, totalmente, então? né, Dani? Você que sempre trabalhou com o feminino, né? Com a chegada do Neto, a Vou evitar. reorganização, aí e essa necessidade, essa lacuna ali na base do menino, eu me consegui ajudar, tentando ajudar lá. Tá dando Bom, né, uma, Dani? Foi tá dois dando uma sul-americanos, tá dando tá, uma travadinha tá. aí na tua imagem. Agora, oi, Vita. Ô pessoal, tô tentando reconectar com o Vita aqui, tá? Quem tá entrando aí, o Tico, o Cris Grama. Vamos ver se a gente consegue retomar. Oi, Vita. Beleza, então. Então, ô Vita, você estava falando, né? Você continua então na CBB com as categorias de base no masculino, né? No masculino, isso, exatamente. Que bom. Bom, eu acho que a gente pode começar, e aí o pessoal vai entrando, né? Porque nós temos aí. Eu costumo limitar nosso tempo, viu, Vitor, em 50 minutos, porque pela live dá 1 hora, mas às vezes a gente perde um pouquinho a noção, cai a live e aí fica muito ruim, a gente não consegue gravar a primeira. Então, primeiro, Vitor, eu queria te agradecer demais aí essa participação, né? E dizer para o pessoal que o Vita Haddad, ele foi meu aluno lá na Escola de Educação Física, fizemos um trabalho muito legal, inédito inclusive na época, né?
Acho que foi o primeiro trabalho que um clube chamou a gente para fazer estatística especificamente para clube, né? Que na época era o Sírio, sob o comando do Ari Vidal. Então a gente acompanhava os jogos do Sírio, inclusive nós viajávamos com o Sírio, né? Fizemos umas viagens legais pelo interior, né? Tivemos alguns momentos emocionantes em Franca, né, Vita? Sentados no meio da torcida de Franca, fazendo estatística com a planilha com o símbolo do Sírio. Então a gente colocava a mão em cima do símbolo, né? Porque a coisa na época lá era meio... Mas foi bem legal, foi um trabalho bem bacana. Então, Vita, obrigado aí pela tua participação. E, pessoal, quem quiser fazer algum comentário, alguma mensagem, joga aí nos comentários que eu vou filtrando aqui e vou passando para o Vita. A ideia desse plantão de dúvidas é o Vita fazer uma apresentação de aproximadamente 20, 30 minutos e depois aí a gente abre para as perguntas e a gente vai interagindo, tá bom? Então, Vita, primeiro, como eu costumo fazer, queria que você falasse um pouquinho, né, desse teu envolvimento com o basquete. Como é que você começou nessa história? Qual é a tua passagem por clubes, pela seleção, enfim. Então, a bola está contigo agora. O aquecimento agora é teu. Boa. Pessoal, o tema da palestra é aquecimento, exercícios para prevenção de lesões e condicionamento no aquecimento, né? Esqueci de falar. Então, Dante, eu vou tentar ser bem breve, mas ser eficiente, né? Vamos lá. A gente começou com esse trabalho lá, foi no tempo que a gente estava na faculdade com você. Deu essa oportunidade a gente desenvolver o trabalho da estatística, onde eu me aproximei ali do Fábio Mazoneto, que era o preparador físico do Sírio. Isso. Né? E aí eu pedi para estagiar com ele, comecei a acompanhar e assim, aí o bichinho me picou mesmo, né, Dante? E daí eu não larguei mais. Né? Então, em 1988, foi essa entrada minha, que eu peguei o primeiro time de basquete lá no Sírio, para treinar, com a orientação do Fábio, eu estava já no último ano de faculdade. Depois eu retornei para o interior, né, fui para Santa Bárbara, minha terra lá, e lá a gente teve algumas oportunidades para trabalhar com as equipes da Secretaria de Esportes, e estava no lugar certo, na hora certa, quando montou uma equipe da Data Control Net, né, por conta do ranqueamento, a americana não suportava no Data Control todas as atletas, e montou-se uma equipe em Santa Bárbara. E foi o meu pé de entrada ali no alto nível mesmo, né, na competição. Nesse momento eu comecei a trabalhar com o feminino, foi em 1996, e segui e construí minha carreira em cima disso, né, Dante? A partir daí foram muitos clubes, né, eu tive passagem por Quinó Campinas, Cocker Jundiaí, depois eu fui para a Americana, fiquei 14 anos em Americana. É verdade. Um negócio bastante vitorioso, um projeto de muito sucesso, um processo de formação muito forte. A gente teve a felicidade, inclusive, de encabeçar, de coordenar. E em 98 eu já fui convocado para a minha primeira seleção. Eu ainda estava em Santa Bárbara, mas o Barbosa conheceu um pouquinho do meu trabalho ali e já me ajudou, me convocou para a primeira seleção, uma cadete feminina. E desde 98, Dante, eu venho participando de competições internacionais com seleção até o presente momento. Uma coisa que me orgulha muito nessa minha carreira é a possibilidade de eu ter trabalhado com masculino, com feminino, em base, em adulto, em alto nível, em prefeitura, em condição básica, e sempre ter feito o melhor. Sempre ter entregado tudo que era, e acho que foi isso que construiu uma carreira bacana. Foi esse desejo, esse envolvimento, né, de ajudar os atletas a se desenvolverem, a se tornarem melhores. E acho que consegui esse sucesso aí ao longo da carreira. Como você sabe, foram 64 canecos levantados, né? Tá bem, hein? Clube, seleção. Tá uma carreira que, assim, o basquete foi tudo na minha vida, né? O basquete foi uma coisa, me deu muita coisa bacana, me deu muitos amigos bons, e isso não tem preço. Beleza, então, Vita. Eu particularmente fico muito feliz, né? Porque eu costumo dizer, né, que uma coisa que recompensa demais a gente é ver que as pessoas
que a gente teve a oportunidade de alguma maneira participar da formação, de encaminhar, tiveram sucesso, né? Eu costumo dizer também o seguinte, a gente encaminha, mas o sucesso é obtido pela pessoa, né? A pessoa pela sua competência, pelo seu envolvimento, pela sua seriedade de trabalho, né? Honestidade de trabalho, isso é fundamental. Mas vamos lá, Vita, vamos ao que interessa. Eu estou aqui na tela com a apresentação que o Vita me mandou, e quando eu gravar o vídeo, que eu vou deixar disponível para vocês no grupo e no YouTube, eu coloco também a apresentação para vocês. Tá bom, Vita? Então vamos lá, vamos tentar em 20, 30 minutos aí desenvolver esse tema, para a gente dar tempo do pessoal poder se manifestar. Então fica à vontade, Vita, a palavra é tua. Quando você me convidou para ter essa conversa, Dante, logo veio na minha mente o tema aquecimento. Que ao longo da minha carreira eu fui aprendendo a trabalhar com aquecimento também. E eu vejo que é uma dificuldade que as pessoas têm de relacionar o aquecimento com o contexto, né, da preparação da equipe, com o contexto do planejamento, do momento. Então, eu pensei em colocar isso porque assim, é uma questão muito prática, é uma questão que você pode otimizar esse tempo para se preparar efetivamente para o treino, para prevenir lesão, né, e para se condicionar. O aquecimento é um momento extremamente rico e ele nos permite essa possibilidade. Então, como muitos de nós aqui não têm, né, uma equipe multidisciplinar, às vezes não tem preparador físico, são treinadores, né? Poder entender um pouquinho mais essa mecânica do aquecimento, entender como é que ele se encaixa no momento do treinamento e aí poder se beneficiar desse momento aí, né? Então eu começo lá na apresentação, onde eu faço uma definição da preparação física, né? Que é aquela ação sistemática, organizada, né? Dos meios e métodos, para que você se direcione para um objetivo, tá? E o aquecimento está muito nesse contexto, né? Você tem que pensar em toda a componente do treinamento. Então, os objetivos principais da preparação física, falando um pouco de preparação física geral primeiro, é maximizar as potencialidades de cada atleta, levando esse atleta sempre a uma melhor performance, né? Expondo esse atleta sempre ao menor risco possível. Tá? Isso é preservar a integridade dele. Por quê? Por que é importante preservar? Porque quando você não considera muito essas coisas, a descontinuidade do treinamento é muito frequente. E a gente sabe que um dos maiores fatores, né, de não se alcançar alto nível para alguns atletas é essa descontinuidade do processo de treino. Tá? Então, caracterizando essa questão, né, o que é preparação física, quais são os objetivos da preparação física, a gente vem ali já pensando em periodização de treinamento. Pô, Vitor, você vai falar de aquecimento, mas você vai falar da periodização? Sim, porque o aquecimento ele tem que estar inserido nesse contexto da periodização. Por quê? Porque você organiza a temporada lá no macrociclo, mesociclo, né, e vem trazendo ele para o microciclo. Né? No microciclo, que é a composição das unidades de treino, esse processo de aquecimento ele tem que estar encadeado. Você tem que trabalhar coisas que tenham a ver com o treino, a atividade que vai ser proporcionada. Né? Você não pode chegar lá e falar, bom, foi para correr aí, você tem que saber o que vai ser trabalhado, né? E preparar o atleta para isso, fisicamente, fisiologicamente e mentalmente. Né? E o aquecimento, ele tem essa característica. Então, quando você otimiza esse tempo, que pode ser ali, eu tenho assim, a gente tem aquecimentos que a gente pode fazer em 15 minutos, até aquecimentos que eu posso trabalhar em 30 minutos. Ah, e esses aquecimentos que a gente tem em 30 minutos, imagina você, um cara que tem lá uma dificuldade de quadra, que ele pode trabalhar fora esses 30 minutos, preparando, ele ganha 30 minutos de treino preciosos. Porque quando o atleta dele adentra a quadra, ele está preparado para a atividade. Inclusive, Dante, essa é uma das maiores diferenças que eu vi no tempo que eu passei na universidade, lá na BYU, em Utah, nos Estados Unidos. Né?
o momento em que o treinador pisava na quadra, o treinador-chefe pisava na quadra para começar o treino de bola, a intensidade, bala total, o atleta estava pronto para aquilo, ele não foi se aquecendo durante o treino, porque se assim, no primeiro exercício foi meia boca, já é tchau, já tomava uma, entendeu? O cara já tinha que saber ali, ele pisou ali, ele tem que estar pronto. E isso me trouxe muita coisa na minha filosofia de trabalho, né? Então, da cobrança do atleta já estar preparado para começar o aquecimento. Então, o tênis amarrado, que é uma questão... vou começar, então vou amarrar o tênis. Peraí, a hora de começar o treino, começar o aquecimento, o atleta já tem que estar pronto, né? E aí você vem com todas as coisas que a gente vai poder estar falando um pouquinho aqui mais hoje. Então, a sessão de treino, né, que é a unidade lá do treino, ela é preciosa, ela é muito rica. E o aquecimento ele tem que estar direcionado para esse momento. Tá? Então, o aquecimento é aquele conjunto de exercícios, né, de movimentos, de procedimentos que são selecionados. Veja só, eles não são colocados, eles são selecionados para a preparação eficaz do organismo. Ah, isso é essencial, porque você tem que saber, você tem que ter combinado com o seu treinador, se você for o treinador que vai dar o aquecimento, você tem que pensar em exercícios que coloquem você pronto para reproduzir no processo de treino aquela atividade. Tá? Ô Vita, deixa eu só, pessoal, deixa eu só explicar, já chegou uma pergunta aqui, mas o Vita vai fazer a apresentação e depois da apresentação a gente solta as perguntas, senão a gente quebra o ritmo aí da apresentação, tá ok? Então, só para o Rodrigues aqui já mandou uma pergunta, já está anotada, viu, Rodrigues? Mas nós vamos aguardar o Vita terminar, tá bom? Então manda bala, Vita. Isso. Então, assim, o aquecimento, você tem alguns objetivos que você pode traçar, né? Então, vamos lá, elevar a frequência cardíaca e aumentar a temperatura corporal. Isso é um objetivo físico-fisiológico, né? Melhorar a velocidade de contração e o relaxamento das fibras musculares, né? Você aumenta, você tira aquela viscosidade, você melhora o movimento da fibra, você torna o músculo já mais preparado para a atividade que vai seguir, né? Melhorar a lubrificação das articulações, tá? E preparar, isso é principal, né? Que é o momento de preparação, preparar psicologicamente, mentalmente o atleta para o esforço que virá, né? Através, principalmente, do aumento da concentração. Então, o aquecimento, ele não é um momento de descontração, ele é um momento de concentração, né? O atleta já tem que estar, nesse momento, com a cabeça no treinamento. E aí você tem que perceber isso, porque o seu atleta está conversando, está lá para cá, não está prestando atenção no movimento que ele está fazendo, porque ele vai perdendo consciência desse movimento. Isso já não pode acontecer. O aquecimento já é treino, né? O aquecimento você já está treinando. Tá? As características que a gente coloca. Então, a gente colocou os objetivos, e agora sim, as características que a gente coloca dentro desse aquecimento, né? Sempre a gente faz uma primeira parte que nós chamamos de ativação neuromuscular. Tá? Então, são exercícios específicos que já convergem muito tanto na preparação para o esforço quanto na prevenção de lesões. Tá? Os encaixes de articulações, a gente vai poder estar falando um pouquinho mais do que é isso, né? São os movimentos nas angulações corretas, com controle de movimento. Então, no basquete, que a gente tem muito a questão do agachamento, você preservar o joelho, trabalhar bem com as mobilidades, e isso é essencial. Sempre, a intensidade tem que ser progressiva. Você deve começar sempre mais devagar, com exercício de baixa amplitude, de pequeno esforço, pequeno gasto calórico, para movimentos, né, com maior amplitude e que exijam mais fisiologicamente de você. E deve conter, todo aquecimento ele tem que conter movimentos e intensidades semelhantes, né? Aí vem a intensidade, tá? Ao desporto que você vai praticar. Então, não adianta você criar coisas mirabolantes que não tenham efetividade, que não sejam eficientes naquilo que você vai fazer.
E assim, os aquecimentos, eles têm algumas características. Umas que eu gosto mais, outras que eu gosto menos, mas você pode combinar essas características dele, porque ele pode ser um aquecimento recreativo, né? E aí, assim, você tem que escolher muito esse momento, ele tem que estar adequado no seu processo de treino. Né? É muito comum a gente ver, né? O atleta toda hora chega para você e fala assim, vamos brincar no aquecimento hoje? Vamos brincar? Não é qualquer momento que você faz um aquecimento recreativo, né? Você pode ter... eu sempre usei muito aquecimento recreativo dentro de um feeling meu, de uma necessidade do grupo. Então, Vitor, desculpa te interromper, mas acho que isso é interessante. Quem falava muito disso e que aplicava, né, e que aplicou muito, principalmente naquela seleção de 87, o Valdir Barbante. Ele, não só no aquecimento, mas mesmo na parte de preparação física, em alguns momentos ele até tirava a equipe da quadra para fazer uma atividade fora do ambiente quando ele percebia que a rotina, porque o treinamento é uma rotina, e é uma rotina chata, vamos combinar, né? Que é chato para burro, né? E então ele tirava essa percepção de rotina, mas aí voltando um pouquinho no que você falou, usando movimentos próprios do jogo. Né, que é uma coisa que também evoluiu muito, só como curiosidade. Quando eu me atrevi a jogar basquete, né, moleque, o aquecimento era o seguinte, era 5 voltas em volta da quadra, bandeja pela direita, bandeja pela esquerda e coletivo, e tchau. Esse era o treino. Isso mesmo. Então, o aquecimento ele era assim, uma forma de você entrar na atividade, mas não te preparava para ela mesmo. De jeito nenhum. E aí, Dante, essa questão do aquecimento recreativo, você tem que ter preparado algumas coisas, né, no sentido sempre de ter objetivos. Não é só brincar por brincar. Né? Aquela brincadeira que você vai dar, ela tem que ter um objetivo. Você tem que adequar ela. Então, por exemplo, eu estou numa fase mais competitiva, eu posso dar um aquecimento recreativo, mas com elementos de velocidade, de mudança de direção, né, de aceleração e desaceleração. Então, eu tenho que pensar em coisas nesse sentido. Não é só que a gente fala assim, vamos brincar hoje. E vai lá, sai um pouco, aí vai para o treino. Está totalmente desconcentrado, não preparou a articulação, não preparou a musculatura, vai machucar, vai dar ruim. Né? Então, tem que estar bem pensado. Aquecimentos rítmicos, né, de desenvolvimento de ritmo mesmo, de atividades bem marcadas, bem importante no basquetebol. Aquecimentos proprioceptivos, né, que é a percepção da localização do corpo no espaço. Aquecimentos coordenativos, condicionantes, que são aqueles que você faz em que, assim, muitos dos meus treinos, a que a gente acaba o aquecimento já acabou o treino? Porque, exatamente, ele tinha o objetivo de condicionar. Né? Então, ele cumpriu a função. Combinados, você pode combinar 2 ou até 3 desses elementos aqui do né? E muito importante, Dante, o aquecimento de competição. Né? A gente vê uma reprodução, às vezes, muito grande aí na sequência que as equipes fazem, né? Mas a gente não vê uma etapa antes ali de preparação, eu diria até de pré-preparação, né, para o aquecimento, né? Que é a reprodução de tudo que você faz no dia a dia. A gente vê que no dia do jogo o cara entra lá na quadra e já vai direto lá para fazer bandeja, para fazer arremesso, para fazer não sei o quê. Não adianta, o dia do jogo é o dia mais importante, é o dia de você estar com a musculatura mais preparada, a musculatura mais ativada, né? A mobilidade das articulações pronta para mudanças de direção rápida. Então, o aquecimento de competição ele tem que ser pensado, ele tem que ser elaborado. E eu sempre gostei, Dante, de conversar com o treinador o que ele gosta de especificidade no aquecimento. Então, para cada treinador que eu trabalho, eu boto um aquecimento. Eu gosto desse exercício aqui, eu gosto mas é sempre esse exercício de quadra, é o último. É a hora de, assim, dele realmente reproduzir ali a situação do só. Tá? O aquecimento, ele tem essa questão, ele nos permite, ele nos dá a condição de trabalhar com a prevenção de lesão.
de verdade, eu nem gosto muito desse termo, né, de prevenção de lesão. Me dá um nome isso, de uma coisa que, na verdade, eu não consigo atingir plenamente, né? Eu gosto muito mais de minimização de lesões, tanto em número de acontecimentos, quanto em intensidade desses acontecimentos. Mas eu não consigo prevenir. Se eu prevenisse, eu eliminaria a lesão. A lesão é inerente ao jogo, né? As pessoas falam, oh, mas que programa de prevenção que é esse seu aí que o cara machuca? Não. A lesão está inerente, né? Ela é traumática, a gente minimiza o acontecimento, a ocorrência delas, a gente minimiza a intensidade com que elas ocorrem também. Você pode diminuir o risco, né? Mas eliminar totalmente você não consegue, porque no próprio treino, as situações de jogo, movimentos, às vezes algum tipo de choque entre os jogadores, enfim, mas o ideal, o correto seria diminuir o risco, né? Minimizar o risco de lesão, né? Minimizar o risco de lesão. E aí, assim, a gente consegue perceber isso, por exemplo, a gente consegue ter um índice de lesão muscular muito, mas muito baixo. Né? A gente tem as lesões com torce, que são as mais traumáticas, e ainda assim também minimizada. Mas acontece. Tá? Claro. Para fazer isso, a gente precisa, né? E aí depois na conversa a gente pode ir falando um pouco mais sobre o que são cada um desses aí. A gente precisa dessa ativação neuromuscular. Essa ativação neuromuscular, ela está voltada para a especificidade do movimento, mas muito para os músculos do core. Tá? Então, assim, o assoalho pélvico, abdômen, glúteos, lombar, ele tem que estar muito ligado, porque eu sempre digo, o core é como se fosse uma âncora que estabiliza os movimentos dos outros segmentos. Então, se o core está bem ativado, se o core está ligado, se você começa a desenvolver, trabalhar sempre com essa ativação neuromuscular, você desenvolve uma consciência, né, de manter ele sempre ativado, você minimiza muito esses riscos de lesão de qualquer segmento do corpo. Tá? Então, além dessa ativação desses movimentos que a gente faz, os trabalhos de propriocepção e estabilização. São trabalhos muito simples, né? Tudo isso não precisa de nenhum material, né? São movimentos com controle que você faz, você isola um determinado músculo para que ele se ative mais, inibindo a ação de outros. Tá? Propriocepção e estabilização são movimentos de equilíbrio que você pode usar, tirar o pé do chão, fechar os olhos, são coisas muito simples e gasta muito pouco tempo, né? Que traz um benefício gigante. Encaixe articular. Encaixe articular, né, são os movimentos de grande amplitude, tá? E você faz um exagero da amplitude do movimento. Então, eu vou fazer uma passada de afundo, né, uma passada de avanço, larga, fazer o encaixe, encaixando a pelve, descendo verticalmente e me deslocando. Tá? Sempre o exercício de encaixe a gente faz em deslocamentos, já preparando para essa atividade que virá. Tá? A mobilidade do tornozelo e quadril, tá? Que é super importante, porque o maior índice de lesão que a gente tem é de tornozelo e joelho, né? São as lesões mais características do basquetebol. Mas um trabalho de mobilidade de tornozelo e quadril protege muito, né? todo o membro inferior. O joelho ele é essencialmente protegido por esse trabalho, né, das articulações adjacentes. Porque tanto o tornozelo quanto o quadril, eles precisam ter mobilidade. E o joelho ele precisa de estabilidade. E as nossas articulações do corpo, elas são assim, divididas, elas vão se alternando em necessidade mais de mobilidade ou de estabilidade. Tá? Então, começar, né, de forma ascendente, trabalhando tornozelos, né, trabalhando quadril, nessa mobilidade é extremamente importante. Tá? Depois a gente pode até falar um pouco dos exercícios específicos para isso. Como eu falei, exercícios muito simples, que não demandam nenhum material. Tá? E uma coisa que é muito negligenciada, a mobilidade de ombros e tórax. A gente pensa só em membro inferior, mas não pensa em membro superior. E essa mobilidade de ombro e tórax, ela é extremamente preventiva em relação a problemas de dor lombar.
né? Você tem um tórax com mobilidade, você garante uma estabilidade para a tua coluna lombar. Então, e também são movimentos livres, sem peso, tá? Que podem parecer bobeira, mas repetidos, né, diariamente, formam um processo de proteção muito grande mesmo. Eu acho, assim, Dante, que da explanação que a gente tinha para falar, está mais ou menos aí. Eu acho que a gente podia explorar bem agora com perguntas. Tá ótimo. Vamos lá, então. Bastante gente entrando, mas eu vou destacar aqui a Ellen. A Ellen está aqui com a gente, o Vita. Um abraço. Grande Ellen. Uma pessoa que eu tenho uma história maravilhosa dentro do basquete, né, Ellen? Muitas conquistas. Um beijo enorme. Beleza, então. Então, Vita, vamos lá. O Rodrigues, né, ele abordou um assunto e o Túlio aproveitou e já emendou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do alongamento. Né? Então, aqui eles falam o seguinte, basicamente, né, resumindo as duas questões, em que momento do aquecimento o alongamento tem que estar presente? Antes, depois, enfim... É importante você falar, porque acho que é um tema bacana, que todo mundo se preocupa com essa questão do alongamento, né? Onde que ele se encaixaria, por exemplo, nessa sua relação de prevenção de lesões aqui, né? Ativação, propriocepção, encaixe e tal. Ele se encaixa em algum momento? Sim. O alongamento, a gente trabalha com ele em todas as sessões e ele é feito de maneira funcional. Ele é feito dentro dos próprios exercícios pela amplitude dos movimentos. Então, tanto na ativação quanto no encaixe, a gente trabalha esse alongamento. Eu, particularmente, não gosto, Dante, especificamente para todos os atletas, daquele alongamento passivo comum a todos, né? Porque, às vezes é necessário, você estabelece algum protocolo, por exemplo, eu gosto de alongamentos com o passivo de cadeia. Então, aqueles que abrangem todo o corpo. Eu não gosto, por exemplo, de olhar e vou alongar aqui a panturrilha, vou alongar o isquiotibial. Eles têm pouca eficiência no teu processo de prevenção de lesão, né? Então, é um processo um pouco diferente. Mas o alongamento, ele é essencial e ele é nessa parte inicial, de ativação neuromuscular, né, e de encaixe. Tá? Existe uma outra situação do alongamento que eu acho que é importante falar. Quando a gente faz alguns trabalhos de liberação miofascial, que é aquele rolinho, né, que o pessoal senta em cima e trabalha, o alongamento ele deve ser após a liberação miofascial. Porque você imagina que a liberação é para desfazer nódulos da musculatura. Então é como se fosse uma corda cheia de nós. Primeiro você precisa fazer a liberação miofascial para liberar esses nós e depois do alongamento para esticar a corda. Não sei se a figura ficou clara. Perfeito. Então, faz o nó e depois você estica a corda. Um trabalho muito bom de recuperação, de recovery, né? Então, você iniciar com isso, você solta a fibra, você libera e você consegue entrar. Então, a liberação miofascial também entra no processo de aquecimento, o uso dos rolinhos. Legal. A Isiane está aqui com a gente, o Camargo, teu companheiro aí de comissão técnica, né? Então tem o pessoal acompanhando. Você tá com moral, hein, rapaz? Ó, quem tá aí, né? Olha só, além de todos os outros que estão prestigiando a gente, né? Então, agora, uma questão minha, né, Vita? Você já falou basicamente da questão do tempo de aquecimento, que ele é variável, né? Vai depender muito da situação. Mas eu queria que você falasse um pouquinho a questão do aquecimento. Você falou bastante do aquecimento em treino. E o aquecimento em jogo? Como é que é o procedimento? Então, eu sempre gostei muito, né? Meus atletas, a gente sempre se programa para chegar mais cedo, né, para iniciar todo esse trabalho que a gente faz no dia a dia. E é um processo de construção muito bacana, Dante. Por quê? Porque no dia do jogo, você sabe que tem um ritual do atleta, né? Sabe que cada jogador
e você tem que respeitar muito isso. Tá? Então, a gente sempre chega antes, e toda essa gama de trabalho que a gente orienta durante a semana, durante os meses, durante todo o processo de treino, no dia do jogo, né, esse processo inicial de ativação neuromuscular, de encaixe articular, de propriocepção, de mobilidade, fica tudo por conta do atleta. Eu só observo e acompanho. Né? Não dirijo nada, porque o atleta, naquele momento, ele sabe o que ele precisa mais, ele sabe o que ele... Né? Ele já conhece os exercícios. Então, assim, eu não dirijo essa fase inicial do aquecimento, eu não dirijo, eu deixo o atleta ali, ele se concentrando. A única coisa que eu exijo do atleta é a concentração, né? O foco naquele momento. Ele estar ali com ele mesmo. Né? Se ele conversar com o companheiro, é sobre o jogo. No aquecimento, a cabeça já tem que estar. Depois desse processo, que é livre, e aí, assim, aí a gente entra no processo que é aquilo que eu falei para você, que eu gosto muito, que o treinador me diga quais os exercícios específicos que ele gosta de aquecer. Né? E aí a gente vai dosando, porque o aquecimento, ele precisa, o aquecimento de jogo, quando eu entro em quadra, eu peço para o treinador pelo menos 25 minutos. Tá. De quadra. Né? Já fez toda essa pré-ativação, já fez toda essa preparação, aí de quadra a gente precisa de 25 minutos. Porque a gente precisa dosar, né? Atividades de movimentação com atividades de mais recuperação. Tá? O atleta aí ganhando, né? E durante 25 minutos, ser de uma forma eficaz, que o atleta não se canse, mas esteja preparado e permaneça preparado para a primeira parte do jogo. Então, o atleta que vem do banco, ele não perde, se esse aquecimento tiver sido realmente bem feito, ele não perde esse aquecimento dentro da primeira parte do jogo. Por isso é importante voltar e se reaquecer, se removimentar. Você até antecipou, eu ia te perguntar exatamente isso, né? O cara que está no banco, né? Porque a gente já viu, de novo eu vou voltar lá em 1800 e nada, né? O cara ficava fazendo polichinelo, agachamento, e aí entrava no jogo e entrava morto, né? Porque estava mais cansado de aquecer do que propriamente de jogar. Quer dizer, é o que você colocou, o cara que está bem aquecido, ele não perde o aquecimento, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente acha que acontece, mas não, né? O que muda, Dante, daí é a elevação da frequência cardíaca, que momentaneamente, nos primeiros instantes do jogo ali, ele pode estar um pouco mais ofegante, mas ele é um atleta preparado para isso, né? Então, assim, ele pode subir, a frequência dele vai subir nesse momento, mas, assim, o processo fisiológico de articulação e de musculatura, ele está valendo, né? 25 minutos de um aquecimento bem realizado, né, com alternância, porque fala assim, 25 minutos de aquecimento bem feito. Aí o cara acha que você vai lá e 25 minutos socando. Não é. Você tem que ter uma alternância, né? Então, aqueles movimentos de maior intensidade, como a bandeja, se alterna com o movimento de lance livre, se alterna com o movimento mais de chute, né? E outra coisa importante, né? Tem que ser sempre crescente, essa intensidade, né? De forma que, nos minutos que antecedem o início do jogo, tem que ser de grande intensidade. Curto, um tempo curto, mas de grande intensidade, né? Para realmente os 5 atletas que vão começar o jogo, eles estarem no clima. E a gente americano, a gente fez muito isso com o feminino, e a gente ganhou muito jogo no primeiro quarto, Dante. Né? Porque o time entrava já, passava o trator, 20 pontos no primeiro quarto, e aí administrava o jogo na sequência. Perfeito. Ô Vitor, eu queria que você falasse e esmiuçasse um pouquinho mais a questão do core. Né? Enfim, o que é especificamente o core e que tipo de trabalho pode ser feito para a gente desenvolver e manter, né, esse core em condições. O core, na verdade, assim, ele é um complexo de músculos, tá? Que é abdominal, pelve, lombo e sacro. Né? Todos os músculos que têm alguma ligação, né, que fazem alguma transição, né, entre tronco e membro inferior e tronco e membro superior, são os músculos eretores da espinha, são os músculos mais profundos das costas, eles têm são essa âncora
dos movimentos, né? Então, confere movimentos mais precisos, tá? E mais fortes, né? Porque você está com essa musculatura estabilizada, você está em equilíbrio, tá? Então, são assim, a gente fala de costas, ou pensa em abdominal ou pensa em pranchinha, né? Mas os músculos profundos, né, como psoas, quadrado lombar, glúteos, né, glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo, são extremamente importantes, né? E alguns outros músculos ali nessa região que são um pouco menores, são de mais difícil acesso, e aí assim requer um estudo para entender como é que eles funcionam e qual é o movimento que você vai propor, porque essa é uma outra questão, né? Que a gente ouve muitas pessoas falarem, exercício para o core. Não é exercício para o core, eu gosto muito mais de movimento, porque quando eu penso em movimento, eu não penso num músculo especificamente, eu penso num conjunto de músculos atuando, né? E o basquete, a gente não tem nenhuma ação de um músculo especificamente em algum momento. Vocês olham e trabalham aquele músculo. Eu não faço um bíceps, né, jogando, né? Eu não faço um tríceps. Eu faço um movimento de arremesso em que eu tenho esse movimento, que o tríceps ele é importante, mas ele é extremamente importante a estabilização que eu tenho para subir. E uma pergunta que muito me fazem com relação assim, como é que eu consigo trabalhar, meus atletas pulam muito, né? Como é que eu consigo, que trabalho de membro inferior, que trabalho de perna que eu faço para eles, né? Eu digo para eles, olha, eu faço muito mais core, é muito mais abdômen, porque é isso que faz com que eles realmente pulem, porque eles têm segurança, eles têm estabilidade para aterrissar, tá? Então, é muito diferente, e o core, ele começa a ser treinado, aí você tem os treinamentos específicos para isso, mas ele começa sempre a ser treinado no aquecimento. Todo aquecimento que não tiver elementos, né, de estimulação do core, que são esses 29 pares de músculos, ele está, em algum ponto, ele está deficiente, está falhando em alguma coisa. Ô, Vitor, o professor Fernando, primeiro ele está elogiando aí a live. Obrigado, Fernando. Meu nome do Vita. A pergunta dele é a seguinte: nesses últimos 5 minutos do aquecimento, né, dos 25 que você dispõe, os exercícios podem ser exercícios de forma competitiva, tipo 3 contra 2, 4 contra 3, já criando uma proximidade com a situação de jogo? Podem, e é muito adequado, né? Desde que você tenha, e aí é uma questão assim, desde que você consiga colocar os seus atletas focados nisso, que eles tenham a intensidade, porque eles trabalham, no momento que eles estão fazendo ali o 3 contra 2, 3 contra 3, nesse momento que eles estão fazendo ali, eles têm que trabalhar com altíssima intensidade, e depois recuperar no momento que outros estão fazendo. Então, ele se aproxima muito da característica do jogo, que tem essa intermitência. Então, é muito válido, Dante, muito, muito bacana. Eu gosto muito dessa atividade. Legal. Final. O Rodrigues, de novo, ele pergunta o seguinte, Vita, essa paralisação forçada, né? Mesmo os atletas fazendo um trabalho em casa direcionado, que olhar que a gente vai ter que ter para esses atletas no momento da volta, hein? Quais são os cuidados que vão vocês, né, eu não tenho que ter cuidado nenhum, eu tenho que me cuidar. Aliás, o meu core está precisando de muito cuidado, viu, Vitor? Acho que eu vou te contratar para você ser o meu personal aqui, porque o meu core tá complicado aqui, viu? Então, enfim, essa volta, né, Vitor? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com os atletas? Então, Dante, esse é uma situação muito boa a pergunta, porque ela já vem dentro de uma estrutura, né, de uma questão cultural que a gente tem aqui, que a gente volta e a gente nunca faz pré-temporada adequadamente, né? A gente não consegue causar adaptação. E aí, numa temporada, quando você tem 1 mês ou 2 meses, a gente tem uma série de problemas, mas a gente consegue trabalhar. O que eu vejo de mais problemático, Dante, é que se não houver uma pré-temporada adequada, um tempo bacana para os atletas voltarem e retomarem, porque por mais que você esteja fazendo, né, uma corrida na rua, não tem semelhança nenhuma que você faz no jogo. Por mais que você esteja fazendo um treino lá, que o preparador passou, de abdominal, flexão de braço, agachamento, não.
vai precisar, se você não quer expor o seu atleta a risco, né, precisa, minimamente, a gente precisaria de umas 6 semanas, né, para reorganizar isso. E não adianta também voltar e o treinador querer tirar todo esse tempo de atraso aqui, e meter carga. Tem que ser um tempo longo para que seja crescente, principalmente, Dante, principalmente com categorias de base. Sim. Porque, assim, a gente tem visto um monte de coisa aí, e o ganhar título é o que importa, e, na verdade, a formação é o que importa, a formação é processo, processo é longo prazo, tem começo, tem início, tem fim, né? E essa falta de paciência, né, não pode se refletir nesse momento de pandemia, porque a gente vai ter muita lesão. Se não respeitar, a gente vai ter muito processo de lesão. A volta tem que respeitar os princípios do treinamento, de adaptabilidade, de individualidade biológica, de sobrecarga, especificidade, né? Não tem erro, Dante. Isso é o que a gente aprendeu já lá na faculdade. É princípio porque, né, é pilar. Sem isso não acontece. Então, tem que respeitar essa evolução. E mesmo atletas de nível, de alto nível, não dá para voltar e 2 semanas depois estar jogando. Vai ser muito risco. Não, e tem uma outra questão, né, Vita? Porque não é só a questão física, né? Tem toda a parte de preparação técnica, tática, ou seja, os processos vão ter que ser retomados, né? Os sistemas de treinamento, enfim, vai ser realmente, não é só questão física, tem toda uma questão, é o conjunto, né? É o conjunto da coisa, né? Quer dizer, falando bem simplesmente para o pessoal, eu vou ter que voltar e ensinar de novo meus jogadores a jogada contra a defesa individual. Porque provavelmente os caras já esqueceram, né? E aí, como você falou, principalmente na base, né? Então, Dante, aí é uma coisa que a gente às vezes não consegue, a gente separa muito, mas não é separado. Porque o treino de bola, ele também é físico. Aliás, ele é essencialmente físico. Essencialmente físico, exatamente. Entendeu? Então, essa composição do treinador, se você tem um treinador físico que possa te ajudar, ele vai ter que permear muito mais essas questões de proteção, né? De estabilização, de ativação, de fortalecimento específico, né? E a quadra se encarrega muito dessa situação aí, né? Aí os treinos bem dosados, equilibrados, porque é uma carga física gigantesca o treino de bola, né? Que a gente desconsidera muito, treino físico, treino de bola. Não, tudo é físico, né? Um com característica fisiológica e outro com característica técnica e tática. Técnica e tática, exatamente. Mas perfeito. Tudo demanda do físico. Então, Vita, tem... o legal dessas nossas lives é que tem uma variedade muito grande aí de pessoas e funções, né? Não são só técnicos, professores, mas a Silvia está aqui com a gente. A Silvia falou terça-feira agora sobre motivação no esporte, né? A Sara acabou de entrar aqui. A Sara é nutricionista do Paulistano, que fez uma live muito bacana com a gente também, falando da importância da nutrição. Quer dizer, não dá mais para falar em esporte, em basquete de uma forma quebrada, né? Não dá mais, não dá mais. Eu faço isso, você faz isso. Não, todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que estar trabalhando dentro de um mesmo objetivo, né? Não é mais nem interdisciplinar, né, Dante? Na interdisciplinaridade você tem todo mundo trabalhando e conversando, mas é muito mais transdisciplinar, né? Eu levando o meu conhecimento para junto da nutricionista para trabalhar com ela, a psicóloga trazendo o conhecimento dela para dentro das ações do treinamento com bola, treinamento. Nós estamos muito mais nessa caminhando para essa necessidade da transdisciplinaridade, da gente permear, né, as diferentes competências, do que a gente ficar só nesse conhecimento vertical, né? Quer dizer, eu sei muito de preparação física, mas, pô, eu não alio nada com a nutrição, eu não alio nada, né, com o psicológico do livro. Então, assim, não dá mais. E o treinador, principalmente, que é o cabeça, que é o chefe disso tudo, ele tem que coordenar tudo isso muito bem, reunir toda essa situação, né, e conseguir levar o grupo
com todo esse conhecimento, que é muito bacana, né? Muito bom. Então, ô Vita, por incrível que pareça, rapaz, o papo tá tão bom, olha só como quando a coisa é boa passa rápido, né? Eu vou te fazer uma última pergunta, mas antes, entrou uma pessoa aí que acho que você não conhece, aliás, duas, a Andréia Formigoni e a Vânia Hernandes, acho que você não conhece essas meninas, né? Não, não conheço, não trabalhei nem com computer, nem assim. Ah, olha só, né? Que prazer, né? É, que honra para mim, né? Ter uma audiência de todas essas pessoas que estão aí nos acompanhando, né? Pô, é muito legal. Isso Vamos mostra uma lá. história construída bem bacana. É isso aí. A última pergunta, então, na verdade eu vou compor, é porque eu ia te fazer uma pergunta e o Rodrigues, acho que adivinhou meu pensamento e está fazendo a pergunta. É a questão da propriocepção, né, o Vita, que é muito importante e como que essa própria. Deixa eu tentar puxar aqui de novo a pergunta do Rodrigues, não estou conseguindo, mas tudo bem. Como é que esse trabalho ele pode minimizar, por exemplo, e ele cita aqui, lesões de joelho e tornozelo? De ser feito, ele já vai minimizar, né? Então, o trabalho de propriocepção, que é a localização do corpo no espaço. E aí a gente vai percebendo que a coisa não é só assim a propriocepção, né? Porque a propriocepção ela depende de um core bom, né? Sim. Ela depende de um controle motor bacana, que você saiba que músculos você tem que utilizar para essa propriocepção, né? Então, um movimento simples, né? Que você coloca a mão aqui junto do peito assim, ó, né? Em pé, e eleva um joelho, tirando um pé do chão, né? E fica ali paradinho. É um trabalho de propriocepção esse, simples. Se você fechar o olho, transforma totalmente o movimento. Tá? Assim, prevenção de lesão, com isso combinado, né, esse trabalho dessa propriocepção, de equilíbrio em situações de desequilíbrio, de reequilíbrio, combinado com o trabalho de mobilidade, isso é importantíssimo, né? A articulação do tornozelo ela tem que ter uma mobilidade bacana, dorsiflexão, o tornozelo ele tem que funcionar bem, tá? E o quadril é uma articulação que ela merece uma atenção gigantesca, porque ela tem infinitos planos e eixos, ela tem infinitas direções de movimento, né? Isso protege o seu joelho, né? Então, os trabalhos de propriocepção, aliados ao de mobilidade de tornozelo e quadril, são os grandes trabalhos de prevenção para joelho. Então, é legal a gente pensar, né, no corpo humano como um sistema, né? Porque não adianta você trabalhar o tornozelo, né? Não é o tornozelo. Você tem que trabalhar o tornozelo, joelho, quadril, core, ombro, articulação do cotovelo, tudo, né? E quando a gente fala assim, de uma propriocepção, a gente não está falando só de propriocepção, né? Está envolvendo todos esses outros sistemas Sim, aí, e sem vice-versa. dúvida, E sem vice-versa. dúvida. Então, é entender essa forma sistêmica que você falou, é isso mesmo. Bacana. Bom, gente, como eu falei, né, quando o papo é bom, passa muito rápido, né? Então, antes de terminar, só queria dar um aviso, na terça-feira que vem, que os nossos plantões de dúvidas são as terças e quintas, né? Na terça-feira que vem, quem vai estar conosco é o Dr. Andreoli, que é da CBB também, né? Faz parte da equipe médica da CBB, e ele vai falar de um tema bem legal e bem polêmico, que é a questão do doping no esporte. Então, eu já antecipadamente já estou convidando vocês, terça-feira, às 18 horas, aqui pelo Insta do Vivo Basquete, né? Tá bom? E o Andreoli também é uma pessoa muito, muito competente e vai falar sobre um tema, como eu falei, tema muito interessante, tema importante, tema muito polêmico, tá? Vita, muito obrigado. Você sabe que eu Então, tenho um carinho muito grande por você, né? Você é daquelas pessoas que a gente tem orgulho de dizer, pô, esse cara foi meu aluno e soube aproveitar e está dando um show aí. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para o pessoal. bom, primeiro de tudo, Dan, que é a admiração, o respeito, o carinho é recíproco, né? Eu sempre digo para você, você sempre responde dessa forma que você já falou aí, né? Eu indiquei, mas a competência foi tua.
Mas se você não tivesse indicado, eu não sei se eu teria tido esse caminho. Eu sou muito grato. Sou muito grato, você sabe disso. É uma coisa que é bacana eu poder até falar, eu sempre digo para você, mas é bacana falar para que outras pessoas ouçam. E como eu sei que há muitas pessoas que você abriu portas. Então, isso não tem preço, Dante. E essa é uma construção da tua vida que você fez de forma muito competente e muito desprovida. Então, eu agradeço de coração mesmo. Tá? O que eu queria falar, primeiro de tudo, Dante, assim, eu estou à disposição, algumas pessoas já têm meu Instagram, outras pessoas têm meu WhatsApp, Instagram Vita Haddad, eu converso com as pessoas, eu estou à disposição para conversar, para falar, para ajudar, para orientar. Então, está aberto aí, as pessoas podem entrar em contato comigo sem problema nenhum. E segundo, Dante, a mensagem que eu queria dizer é o que eu sempre deixo, sempre que eu converso com alguém, né? Só existe uma coisa, né? É excelência. Faça o seu melhor com o que você tem. Se você tiver algo melhor, você faz melhor ainda. Mas não deixe as limitações, os desafios, impedir que você faça o seu melhor. Né? Excelência sempre. Excelência a toda hora, a tudo que você for fazer. Certamente você vai ter muito sucesso e muita felicidade naquilo que você faz. Muito bom. Gente, obrigado aí pela participação. Vita, um abração. E aí eu aguardo vocês aí nas próximas lives, né? E a gente está sempre à disposição aí para ajudar naquilo que for possível. Uma boa noite para todo mundo. Fiquem bem, cuidem-se, né? Que a coisa ainda me parece que está longe de ser resolvida, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Um grande abraço. Vita, abração. Valeu, obrigado.